Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo aqui desse debate, dessa reflexão. Queria inicialmente pedir a vocês para deixarem o like, se inscreverem no canal e, sobretudo, participarem aqui. Mas sem falar que eu estou cortando o cabelo, que eu estou careca, etc., que eu preciso de implante, sem falar nada disso, porque o tema ele é grave, é um tema, eu diria assim, muito delicado, em função de como o Flamengo se encontra no dia 6 de novembro de 2025, praticamente fora do Campeonato Brasileiro e indo para uma decisão importante ali contra o time do Palmeiras. E é óbvio que essa reflexão ela tem que acontecer porque seria exatamente o fim do mundo o Flamengo fazer um investimento enorme no time esse ano e simplesmente o Flamengo mergulhar no ano de 2026 sem nenhuma taça dentro da nossa sala de troféus. Isso aí seria realmente absurdo. Tem algumas pessoas que qualificam essa minha assertiva como soberba, mas não é. Em qualquer lugar do mundo, um time que investe bastante tem um torcedor que cobra para que esse time conquiste títulos. Isso é muito normal. Você vai pegar em qualquer campeonato, em qualquer liga do mundo, você vai ver que existe uma compatibilidade entre o que você investe e o que você acaba gerando para dentro do clube, ou seja, como resultados. Então, no caso de ontem específico, eu respeito muito o time do São Paulo, mas foi aquilo que eu falei para vocês. Em outrora, eu comemoraria muito, mas ontem, com o São Paulo desfalcado, todo esfacelado, não dava para comemorar, porque de fato o time do Flamengo hoje é bem melhor do que o do São Paulo. Mas é um clássico, e por ser um clássico, você pode esperar tudo, porque é um clássico. O São Paulo tem camisa. É um time que estava ali diante da sua torcida, no campo quase neutro, que era a Vila Belmiro, mas não era o Morumbi. Se fosse o Morumbi, estava lotado, mas a torcida do São Paulo era predominante. Então o jogo realmente era difícil, eu já sabia disso. Agora, empatar o jogo na circunstância que aconteceu é o foco da minha análise aqui. E eu estou aproveitando aqui que estou cortando o cabelo, porque é o único tempo que eu vou ter para poder gravar esse vídeo. É o seguinte, ainda me recordo que o melhor jogador do time, que é o Pedro, foi severamente admoestado porque adotou postura incompatível com o profissionalismo que precisa ser exigido em todos os âmbitos da sociedade, não é só num clube de futebol. O Felipe Luiz, ele foi, guardem bem isso, o Felipe Luiz, ele foi para uma coletiva e expôs, no meu entendimento, até de maneira apropriada. Não foi exagerado o que ele fez, sinceramente não achei, na época eu disse isso, porque se não houve empenho por parte do Pedro, eu acho que o Felipe Luiz, uma vez indagado, teria realmente que falar aquilo tudo. Claro que tem pessoas que vão discordar de mim, como discordam, acho que aquilo ali não foi num bom tom, mas eu nunca reclamei disso. Eu acho que o jogador precisa ser realmente responsável e o Pedro, por uma questão pessoal de desestímulo momentâneo, não atuava nos treinamentos da forma como um clube profissional precisa exigir, e o seu torcedor também. Então eu acho que o Felipe Luiz foi certo quando ele foi até aquela coletiva e bradou contra o Pedro e falou a verdade, e aquilo ali teve um efeito muito positivo, porque o Pedro realmente reconheceu que não se dedicou, prometeu melhorar, melhorou e se transformou novamente naquilo que ele é, o melhor jogador do time, decisivo. O Flamengo sente muita falta dele e, meus amigos, tomara que ele se recupere para o jogo contra o Palmeiras, senão as coisas vão ficar muito difíceis para nós, porque o substituto dele é o Plata. Na época, eu vinha falando isso, porque o Felipe Luiz admoestou o Pedro e o Pedro ficou amargando aí algum tempo ainda a punição. Eu não tenho nenhuma dúvida
que o Felipe Luiz impôs a ele, porque você deixar o Pedro no banco e botar o Plata é uma brincadeira, por mais que o Plata seja útil, eu concordo com isso, para o esquema tático do Felipe Luiz. O Plata marca muito, o Plata se movimenta bastante, e eu não tenho nenhuma dúvida que ele seja também importante para o time. Mas o Pedro ficar no banco e o Plata como titular, para mim é uma excrescência, eu não vou conseguir entender isso nunca. E essa era uma crítica que eu estava fazendo a ele, por exemplo, aquele jogo contra o Cruzeiro, o Flamengo precisando ganhar o jogo no Maracanã, e o Plata no campo, e o Pedro só ingressa dentro do campo aos 40 minutos. Então, eu acho que a partir daquele momento, o Felipe Luiz entendeu que o Pedro... Não houve uma melhoria no treinamento por parte do Pedro. Houve sim a conscientização do Felipe Luiz de que ele deveria jogar. Agora, o Pedro, como eu falei, de maneira apropriada é exposto, o Pedro é cobrado e o Plata não. Então quer dizer que o Pedro pode ser criticado pelo Felipe Luiz, mas o Plata não pode ser criticado. O Plata quase que degringola tudo na semana passada por uma infantilidade. É verdade que eu achei que aquilo ali podia ser cartão amarelo, mas ele pega realmente na genitália do jogador, expulsaram, e o Flamengo ficou numa situação muito difícil, podia ter saído da Libertadores ali. E ontem, o Flamengo pode ter dado adeus, sinceramente, gente, vocês vão falar aí, tem um monte de gente que fala aí determinadas coisas, mas eu não vou ficar me importando. O meu sentimento, o meu estado de espírito é o de desânimo com relação ao Campeonato Brasileiro, porque realmente é. O Flamengo ontem perdeu a oportunidade de continuar ali colado no Palmeiras. O Palmeiras provavelmente vai ganhar do Santos hoje, porque o Palmeiras é um time concentrado e não realiza esses expedientes de iFood que o Flamengo costuma realizar. Então, companheiro, é o seguinte, eu queria aqui dizer para você, o meu estado de espírito é desânimo. Então, o que aconteceu ontem é que o Flamengo estava ganhando o jogo, o Flamengo estava dominando o jogo, o time do São Paulo não estava conseguindo reagir, o Plata vai expulso por outra infantilidade, por outra burrice, ele foi expulso no ataque, porque não foi nem na defesa, foi no ataque, não tinha necessidade daquela entrada no Arboleda, aquela postura também de ficar pedindo desculpas depois, de ficar ali massageando o tornozelo do Arboleda, para mim é totalmente inconveniente, totalmente não condizente com o sentimento de ira da torcida do Flamengo naquele momento. É ridículo, aquilo foi ridículo. Essas duas expulsões do Plata foram ridículas e o cara tem que ser punido. E o Felipe Luiz vai para a entrevista e não adota o mesmo tom que adotou com o Pedro. Ah, Gil, mas aí ele aprendeu. Ou fizeram entender, ou persuadiram que com o Pedro ele aumentou o tom, então ele não ia repetir a dose com o Plata. Não, senhor. Não, senhor. Não tem essa história, não. Pau que bate em Francisco, meu amigo, pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco também. E não foi o que aconteceu. E ele pode ter jogado o brasileiro a bancarrota, ele pode ter jogado o brasileiro fora. E também não é só isso, são as entregadas do time do Flamengo. Isso aí, meus amigos, ele até citou na entrevista, falou que o Flamengo errou bastante, que o Flamengo tem errado e que não pode errar, etc. E aí vai se afastando, obviamente, da conquista do título brasileiro. Um presente para o Palmeiras. Não é soberba dizer isso, mas é um presente. Porque uma coisa é você perder contra o time jogando pra caramba. Mas cá entre nós, o São Paulo não jogou pra caramba, o Flamengo que entregou aquele jogo ali. Não é subtrair o mérito do time do São Paulo. Mas olha o que aconteceu, olha os lances específicos que culminaram em letalidade por parte do São Paulo. Aí o Felipe Luiz vai lá e passa pano pro Plata. Eu não acho que o Felipe Luiz tenha errado ontem. Eu achei que as substituições elas tinham que acontecer realmente, mudaram os planos táticos e tudo mais. Houve outra entregada do Pulgar, falha da defesa no segundo gol, tá tudo bem. Mas daí a chegar na entrevista e não condenar o Plata e ter condenado o Pedro, não dá. Alguém tem que admoestar esse cara, viu? É muito jovem, ele é importante, mas é destrambelhado. Ainda bem que não vai jogar, eu estava até lamentando, mas ainda bem que não vai jogar contra o Palmeiras, porque toda hora tem um jogador expulso,
do time do Flamengo. Ainda bem que não vai jogar. Imagina um estrambelhado desse, faz uma bobagem dessa aí, vai expulso no jogo de final de Libertadores, logo no início do jogo. Não dá para jogar assim, e ainda por cima vai para Night. O pior de tudo é isso, ainda vai para Night, é flagrado na Night, é sempre escalado como titular, e aí, companheiro, a nossa situação, ela ficou bem complicada. Então eu estou querendo pedir ao Felipe Luiz isonomia de cobrança, porque esse cara tem que ser admoestado. Vai pra noitada e vai expulso toda hora, ainda vai fazer massagem no pé do Arboleda? Não, isso tá errado. Tá errado porque quem acorda com dor de cabeça no dia seguinte é o torcedor rubro-negro. Ele não, saiu plácido, fleumático do campo, tranquilo ali, não pode não. Tem que ser admoestado pelos jogadores, não foi sem querer nada, foi irresponsabilidade, não me leve a mal, já é a segunda. Não pode, tá errado, e o Felipe Luiz tem que tomar conta disso aí, gente. Porque é o próprio trabalho dele também que está sendo julgado, e principalmente o sentimento dos torcedores. Grande abraço aí para vocês, saudações rubro-negros.